Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, tá tudo bem com você? Tudo jóia? Nós estamos hoje aqui para mais uma aula, nossa 13ª aula, apesar de que na nossa lição é a 12ª, mas é porque nós tivemos aquela aula tão especial e interessante com a nossa querida professora Cristiane, não é? A notícia é que hoje é a penúltima aula, semana que vem a gente encerra o material da nossa revista, mas calma, fique tranquilo, nós estaremos dando sequência agora com um novo tema. Já estou pensando aí em um novo tema. Na próxima semana já vou estar mostrando para vocês o que a gente vai estar fazendo, o que a gente vai estar elaborando aí para a nossa aula da próxima semana. Amém? E eu quero agradecer a Deus, não é? Por você que está aí sempre assistindo a nossa aula, participando conosco. É bênção de Deus, eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui que estão sempre nos ajudando, nos assessorando aqui no nosso canal, organizando aqui nossa aula conosco, no sentido aqui da transmissão. Deus os abençoe, Deus esteja com cada um de vocês nesse momento tão especial em nome de Jesus. Vamos orar e a gente vai estar começando a nossa aula. Lembrando, antes da oração, se você ainda não se inscreveu aqui, ó, aparecia aí o sininho, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, é muito importante que você compartilhe, que você envie para outras pessoas, para que as pessoas possam aprender mais das Escrituras Sagradas na presença desse Deus tão maravilhoso. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por teu amor, por tua graça, tua misericórdia, que é derramado em nossos corações. Eu quero te louvar porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Continua conosco em nome de Jesus e que esta aula seja uma bênção na vida de todos os meus irmãos. Amém. Então, hoje nós estamos com a nossa aula de número 13ª, que é a 13ª aula, falando sobre interpretação das Escrituras. Uma coisa interessante, porque nós vimos ao longo de todo o nosso curso N situações, N aulas, falando muitas coisas, e agora a gente vai estar com a aula de hoje falando sobre a interpretação. Na aula que vem a gente conclui essa parte de interpretação e a gente está finalizando então essa nossa matéria. Acredito que a gente na aula de número 15, a gente pode fazer assim um apanhado geral de tudo que a gente viu, fazer assim um resumão assim, de todas as aulas, ou então a gente já entra com uma próxima atividade que a gente vai estar fazendo. Amém? Então, a gente sempre começa com o versículo, né? Decorando o versículo, texto maravilhoso lá de Filipe com o eunuco sobre a interpretação. Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Lembrando que esse versículo aqui é um versículo que você tem que decorar. É uma forma de você estar captando a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus e você trazendo isso para o seu coração e para a sua vida. Amém? Então, vamos ao nosso texto básico, não é? Aqui de Atos 8. Pegue aí a sua Bíblia, por favor, ou o seu celular, como eu estou fazendo aqui, e a gente vai estar lendo a Bíblia, não é? Eu vou ler aqui na versão transformadora, mas você pode ler aí na sua versão sem nenhum problema. Do verso 26 ao 35 de Atos 8. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender, é o versículo chave, né? Se alguém não me explicar. E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta
a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa nós vermos esse texto, a passagem bíblica, não é? Aqui a gente vai ver ao longo do nosso estudo de hoje que Filipe foi usado aí por Deus de uma maneira tão especial como um hermeneuta da palavra, alguém que ensinou, não é, essa palavra de uma forma clara, precisa a esse homem, esse eunuco lá da rainha da Etiópia. Então, a gente hoje vai começar com um tema que é um tema muito interessante, que é sobre pluralismo e relativismo. Vou até pegar aqui o nosso material, porque o autor aqui, ele começa falando umas coisas interessantes, não é? Ele diz que hoje a nossa vida, a nossa época, ela anda dominada por esses dois grandes princípios, que é o pluralismo e o relativismo, não é? E então, inclusive, ele fala aqui que a ênfase é que a pluralidade de ideias nos dias de hoje, muita ideia, muita gente, cada um parece que descobriu a pólvora, muitos pensamentos, muitas filosofias de vida, muitas crenças que querem nortear o nosso relacionamento social. E a gente vai falar, essa imagem que eu peguei aqui, ó, falando sobre verdade absoluta, ela é interessante porque a gente vai trabalhar esse aspecto muito claro aqui sobre isso, né? Sobre a questão da verdade absoluta. Você já percebeu que hoje nós estamos vivendo uma situação dessa magnitude? Você abre hoje um Facebook, você abre hoje um Instagram, você abre hoje as páginas, o YouTube, cada pessoa está trazendo, olha, eu estou trazendo a última novidade, eu estou trazendo aqui o novo conceito, eu quero ensinar isso, quero ensinar aquilo, e parece que as pessoas simplesmente querem trazer essa pluralidade de ideias, não é? Tão intensa para os dias de hoje, e aí talvez você esteja se perguntando, mas por que tudo isso? E o que tem tudo isso a ver com o nosso estudo e com a passagem da Palavra de Deus? A gente vai ver agora, não é? Então, olha só, não existe verdade absoluta. Presta atenção. Tudo é relativo. Por que eu separei aqui? Por que eu coloquei aqui no nosso PowerPoint? Não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Essa é a ideia dos dias de hoje. Então, olha só, a verdade é uma questão de ponto de vista. De maneira que em nossos dias a busca por um padrão universal, né, é algo não somente desnecessário, mas também, deixa eu voltar aqui, calma lá, inconcebível. Pense comigo, pensa comigo, como isso aqui é sério. Como assim a verdade é uma questão de ponto de vista? E onde é que ficam as Escrituras? Existe verdade absoluta? Sim. E essa verdade é Deus. Deus é uma verdade absoluta. Aí as pessoas querem negar isso. Querem dizer que a Bíblia não foi escrita dessa forma. Nós até já estudamos aqui sobre essa temática, né? Das pessoas dizerem, a Bíblia não foi criada, não foi projetada para que a gente tirasse dúvidas disso ou daquilo outro, ou que a gente quisesse criar determinadas situações. Não, pelo contrário, a palavra de Deus ela foi trazida a nós para que nós pudéssemos receber esta palavra e entender a palavra e ter principalmente a mensagem de Deus em nossos corações. Então aqui no texto que a gente está vendo aqui na tela, está dizendo que essa verdade, a verdade absoluta, é uma questão de ponto de vista. De maneira que em nossos dias a busca por um padrão universal é algo não somente desnecessário e também inconcebível. Vou parar aqui para você entender isso.
Esta afirmação de qualquer verdade normativa é vista como um completo absurdo e desrespeito ao diferente. Vamos pegar aqui isso e vamos trabalhar. Eu tenho um canal de televisão lá na minha casa, e canal fechado, muitos de vocês também têm. Aí eles agora estão colocando, porque não vai poder fazer lá aquela marcha, o dia gay, não é? O dia da diversidade, eles estão mudando. Então, eles estão lá, todo mundo lá, apoiamos a diversidade, apoiamos a diferença. E a palavra de Deus fica onde nesse texto? A gente tem as formações, as expressões, Deus falando, Deus mostrando. Fica onde isso? Não, hoje é tudo relativo. A gente pode aceitar isso, pode aceitar aquilo outro. A gente pode viver dessa ou daquela outra forma. Então nós estamos vivendo em um momento, quando eu estava estudando essa lição, eu estava pensando sobre isso. Nós estamos vivendo um momento muito crítico da vida cristã. A igreja, nesses últimos momentos, antes da vinda de Jesus, e a gente estava até falando sobre isso, eu estava comentando isso com algumas pessoas, Jesus está às portas. Olha aí tanta coisa que está acontecendo no mundo, não é? E a gente está aí vivendo essa situação caótica. Mas imagine comigo, essa ideia de que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo. Vamos para frente? Olha aí. Então eu peguei a ideia aqui, né? Pluralismo e relativismo, novamente, nós estamos trabalhando isso. Esta abertura da nossa aula é muito importante, gente. É muito sério isso. Olha aqui, ó. Essa frase não está na sua revista, mas eu fui buscar do John Stott, ele dizendo assim: diante do desafio do relativismo, nós, como igreja do Senhor, devemos ser uma comunidade de obediência, ou seja, nós temos uma regra de fé e uma regra de prática, que é a palavra de Deus. E nós precisamos seguir esta regra de fé e esta palavra de Deus incondicionalmente. Então nós, como igreja, não podemos achar que simplesmente agora nós vamos viver desse jeito, daquele outro, tudo é relativo, eu posso isso, posso aquilo, eu posso agir dessa forma, tal. Não! Eu tenho que viver segundo os parâmetros, segundo os ditames da palavra de Deus. Isso está claro para você? Olha o que John Stott está dizendo, o pastor John Stott, não é? Diante desse desafio que nós estamos vivendo. O pastor John Stott morreu há pouco tempo, poucos anos atrás ele faleceu. Mas diante desse desafio, diante desse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ser, cada dia que passa, uma comunidade de obediência. Eu tenho que obedecer à palavra de Deus. Doa quem doer, haja o que houver, eu preciso, você precisa, nós precisamos. Deus não vai, a Bíblia tem um versículo que diz que Deus não vai tomar ninguém por inocente. Eu tenho que ter clareza, objetivo na minha vida para que as coisas funcionem do jeito que Deus espera que funcionem. Tá dando para compreender? Vamos para frente? Olha aí, ó. Então, continuando, né? Pluralismo e relativismo. Eu até pensei em aprofundar mais, em entrar com mais informações, mas olha só, dentre outras coisas, estes dois grandes conceitos, eles hoje são predominantes na sociedade. E eles representam um enorme desafio para nós, para a interpretação das Escrituras. Aí você vai lá no Salmo 51, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Porque ele vai dizer, não, Deus não existe. Aí o cara vai dizer assim, olha, esse pedaço de pau aqui é Deus, essa árvore aqui faz parte da natureza, se Deus construiu, a gente chama isso em teologia, não é? De que a pessoa está cultuando a Deus, que a pessoa está cultuando as coisas, porque o cosmos, a mãe natureza, os 4 elementos, e aí a gente vai caminhando por esse aspecto aí, que é um aspecto complexo, muito complicado. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Olha só, eu até separei aqui, não é? Esse texto. A tarefa principal do intérprete. Eu e você, nós somos intérpretes.
Eu leio a palavra de Deus e eu interpreto a palavra. Qual é a nossa tarefa? É buscar compreender a intenção do autor bíblico, do que o autor da Bíblia está dizendo. Eu tenho que captar a verdade central do que ele está ensinando e como eu vou aplicar essa verdade aos homens em todos os lugares e em todas as épocas. O mundo está mudando. O mundo que Jesus viveu não era o mesmo mundo de Davi, não era o mesmo mundo de Abraão, não era o mesmo tempo de Moisés. Jesus já estava em um tempo. Nós hoje estamos vivendo um outro tempo. Só de termos aqui essa aula, imagina se o apóstolo Paulo tivesse essa condição de fazer lives. Paulo ia precisar viajar a pé naquelas estradas poeirentas, pegando navio, velocidade do mar, aquela coisa toda. Se ele podia fazer live, ligar, falar com os irmãos. O mundo está mudando. E nós, interpretando a palavra de Deus, a Bíblia, nós temos que extrair da palavra de Deus, da forma mais pura, mais transparente possível, a verdade central e aplicar esta verdade aos homens hoje, e daqui para frente, quanto tempo a gente tiver de vida ainda, a gente tem que aplicar essa verdade central. Está dando para compreender isso? Isso é muito sério, meus irmãos. Aí eu separei aqui ainda, ó, como é que eu vou fazer isso? Num contexto onde a compreensão particular de cada leitor tem que ser respeitada e igualmente válida. Ou seja, o cara fala assim, não, eu não aceito esse tipo de argumento, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. É por isso que nós precisamos, deixa eu me lembrar aqui, o filósofo que ele colocou, ele disse lá, não é? Que Deus foi criado à minha imagem conforme a minha semelhança. E não eu que fui criado à imagem de Deus. Pelo contrário, o humanismo trouxe isso. Se não me falha a memória, foi Descartes que falou isso. Eu crio Deus conforme a minha imagem, segundo a minha semelhança. Ou seja, a visão que eu tenho de Deus, muitas vezes, ela é diferente da sua visão. A visão que você tem de Deus, muitas vezes, é diferente da outra visão. Mas, nós temos que lembrar que Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que eu posso ter uma faceta de Deus, dependendo das experiências que eu estou vivendo, dependendo das experiências que eu estou adquirindo na minha caminhada, no meu dia a dia. E aí entra essa última parte aqui do slide, ó. Como é que eu vou fazer isso nos dias de hoje? Como é que eu vou trazer essa interpretação? Porque esse é a grande chave da interpretação. Cada leitor respeitar e ter esta validade das Escrituras. Ou você pensa que tudo que a gente prega na igreja, todo mundo aceita, que maravilha. Não, muitas vezes as pessoas questionam. Eu não concordo com essa mensagem que o pastor pregou, eu não concordo com essa ideia que o pastor trouxe aqui, eu não concordo com esse pensamento, eu não concordo com essa ideia, com essa linha de raciocínio. E as pessoas estão, então, articulando, querendo encontrar a sua melhor interpretação da própria Escritura. Foi por isso que eu disse para vocês aqui, no dia que a gente teve a nossa entrevista aqui com a professora Cristiane, que Deus escolheu o grego como a língua oficial do Novo Testamento. Por quê? Porque lá no grego não tem como você dizer outra coisa senão o que está realmente escrito. Deus disse lá isso, isso e isso, então é isso que está escrito aqui. Aí eu me lembrei da parábola que Jesus faz, né? E dizem os estudiosos que ali na verdade não era uma parábola, porque toda parábola é assim. A parábola do filho pródigo, Jesus não falou o nome do filho, não falou o nome do pai, não falou o nome de ninguém e tal. Mas quando Jesus cita Lázaro e o rico, tem um nome, Lázaro. Então alguns estudiosos da palavra dizem que essa parábola do rico e de Lázaro, na verdade, foi uma situação vivida pelo povo de Israel, que as pessoas conheciam Lázaro, sabiam quem era aquele camarada lá. E interessante porque quando o rico morre,
e ele está lá no Hades, não é? Ele diz a Bíblia que ele levanta os olhos e ele diz: Pai Abraão, estou vendo aí que o senhor está com Lázaro, molha aí a ponta do dedo, que as chamas aqui são muito fortes e tal. E Abraão diz assim: não tem como, há um abismo entre nós. Então, Pai Abraão, manda alguém lá na casa dos meus pais, meus irmãos, eu tenho irmãos, para que eles não venham para aqui. Lembra da resposta de Jesus? Ele disse de Abraão: olha, eles têm Moisés e os profetas. Você sabe que isso aí ele está se referindo, na verdade, à Bíblia. Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, porque a Bíblia judaica ela só tem o Pentateuco e os profetas, que a gente foi dividindo, né? Livros poéticos, livros históricos e tal, profetas maiores, profetas menores, mas na Bíblia dos judeus é tudo uma coisa só. Pentateuco e profetas. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, eles têm a Bíblia. Então, eles têm que aprender através da palavra de Deus. Deus não vai dar 2 pesos e 2 medidas para determinado tipo de pessoas de jeito nenhum. Vamos continuar? Eu tenho que falar isso aqui com muita clareza para que você entenda a urgência do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É muito sério, muito sério. Nós estamos apregoando. Mas vamos lá. Então nós vamos falando sobre hermenêutica, né? Estamos falando sobre interpretação. Então a gente vai pegar aqui agora a origem, definição e a tarefa da hermenêutica, não é? Eu achei interessante essa coisa da origem, porque a hermenêutica, na verdade, é a arte. Eu até destaquei o nomezinho arte aqui e ciência de interpretar corretamente. Primeiro, por que ela é uma ciência, pastor? Porque ela postula princípios e regras imutáveis. Então, por ser ciência, ela está postulando princípios e regras imutáveis. E por que ela é arte? Que é o primeiro aspecto aqui em cima. Porque ela vai estabelecer regras práticas. Regras práticas. Então, é uma arte. A maneira como você vai estudar a palavra, interpretar a palavra e transmitir a palavra. Vamos ao segundo aspecto? Então, a hermenêutica bíblica. Por que bíblica? Porque existe a hermenêutica também em outros aspectos. Por exemplo, na área jurídica, todo estudante de direito, ele estuda hermenêutica, ou seja, a arte da interpretação das leis. Mas nós estamos falando aqui de hermenêutica bíblica, que é o estudo metódico dos princípios e regras da interpretação da Bíblia. Então, nosso tema fundamental, nosso estudo prático é estudarmos a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos para frente? Aí, como é que derivou esse termo hermenêutica? A palavra hermenêutica vem do grego hermeneuo e do substantivo hermeneia. E eles estão ligados a um camarada que chamava-se Hermes, um deus da mitologia grega, um deus mensageiro. Hermes era o mensageiro ou o intérprete dos deuses e principalmente do pai dele, Zeus. Assim, o verso hermeneuo passou a significar o ato de levar alguém a compreender algo no próprio idioma. Ou seja, eu estou explicando. E em outra língua, que é traduzir. Então, se chegasse aqui agora uma pessoa em inglês e ele falasse e eu traduzisse, de qualquer forma, eu estou traduzindo, eu estou aplicando essa hermenêutica. Eu estou captando a mensagem dessa pessoa e estou transmitindo para você. E se eu leio aqui, eu estou absorvendo conhecimento e eu estou levando a você, eu estou explicando a você. Então é um idioma, eu estou explicando. E em outra língua eu estou traduzindo. Então essa é a origem do termo hermenêutica, que vem lá de Hermes, o cara que captava a mensagem dos deuses. Aí alguém diz assim, mas isso não é pecado? Não, isso aqui é só uma forma da gente interpretar a palavra, tá certo? A etimologia da palavra hermenêutica vem de Hermes, né?
de interpretação, esse mensageiro lá da Grécia Antiga. A gente usa muita coisa que a gente usa hoje na nossa linguagem, não é? A gente traz do grego e traz do latim, como a gente já viu isso aqui em outras aulas anteriores. Então vamos lá. A origem do termo hermenêutica. Olha o texto de novo. Olha essa imagem. Eu achei essa imagem bonita, né? Filipe sentado na carruagem. Está o camarada com a carruagem parada. E aí, Filipe explicando para o eunuco o texto de Isaías 53. E desse texto ele começa a anunciar-lhe a Jesus. O que ele estava fazendo? Praticando a hermenêutica bíblica. Ele estava praticando a hermenêutica bíblica. Simples assim. Ele estava trazendo a interpretação do texto para a vida desse camarada aí. Tá bom? Então, esse é o contexto que a gente precisa entender. Esse é o contexto que a gente precisa entender. Então, vamos lá. Hermenêutica como disciplina. Aí eu peguei aqui os 3 autores que foram citados pela nossa revista. Primeiro, o Henry Winkler. Ele disse assim, que a hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica. O outro foi o Robert Stein, que a gente já viu aqui antes, né? É a prática ou a disciplina da interpretação. Cada um está trazendo aqui uma ideia acerca da hermenêutica. E o Louis Berkhof, ele vai falar que é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos da interpretação. Vamos pegar aqui novamente, ó. O Henry Winkler, ele diz, ciência e arte da interpretação bíblica. Estou falando da hermenêutica bíblica, né? Como disciplina. O Robert Stein, a prática ou a disciplina dessa interpretação. Agora, olha que coisa interessante. Eu gostei do Berkhof, porque ele vai dizer assim, que é a ciência, porque postula, que a gente já viu lá, que vai nos ensinar princípios e as leis e os métodos da interpretação. Então, tudo isso é algo muito interessante para a gente entender aqui nesta nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos continuar. Outra coisa, a tarefa da hermenêutica. A tarefa da hermenêutica, ela vai ser expressar por meio de verbos. Presta atenção nisso aqui. Remover, descobrir, compreender e aplicar. Remover o quê? Remover o abismo histórico e cultural existente entre os escritores bíblicos e nós, leitores e intérpretes dos dias de hoje, da atualidade. Então nós vamos remover esse abismo histórico cultural. Eu não posso pensar que Samuel escreveu aquele texto lá atrás com a cabeça de hoje. Eu tenho que reportar para lá. Eu tenho que pensar com a mentalidade dele e trazer, interpretar ludicamente para os dias de hoje. Aí eu vou fazer o quê? Compreender o significado da mensagem. Eu estou compreendendo esse significado da mensagem que o autor original pretendeu transmitir para os leitores do seu texto, daquela época. Lembra que na aula passada eu falei dos reinos do norte, das profecias para o reino do norte, para o reino do sul, para as regiões ali ao entorno, e hoje a gente já traz isso para os nossos dias. Deus, em sua sabedoria extrema, o que Deus fez? Deus trouxe uma mensagem tão rica, tão ampla, que essa mensagem ela foi para aquele momento, mas também ela é aplicável para os nossos dias de hoje. Então, compreender. E, por último, descobrir o significado do texto no contexto que foi escrito e trazer esta aplicação legítima do mesmo texto para os dias de hoje em nossa presente situação. Está dando para compreender? Então, esses 4 verbos aqui, ó, remover, descobrir, compreender e aplicar. Remover o abismo, compreender o significado, descobrir o significado e aplicar isso para os nossos dias de hoje. Então, esta é a tarefa da hermenêutica. Vamos para frente? Vamos lá. Princípios gerais da interpretação das Escrituras.
Gente, isso aqui é muito sério. Olha essa imagem que eu coloquei aí, ó, um cadeadinho, uma fechadura e a chave aí. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai ser o seu próprio intérprete. A Escritura vai explicar melhor a própria Escritura. Este é o princípio hermenêutico da Escritura, interpretando a Escritura, e tem sido exposto, tem sido aplicado há muitos tempos por intérpretes cristãos ao longo da história da igreja. Então, ao longo da história, eu pego a própria Bíblia para explicar a Bíblia. Um texto que vai explicar outro. Daqui a pouco eu vou dar exemplos para vocês claros disso aqui. A Bíblia se explicando, o texto explicando o próprio texto. Tá bom? Porém, qual é a ideia central deste princípio? E o que esse princípio vai nos ensinar de fato? Quando eu estudo a Bíblia, eu preciso deixar com que a própria Bíblia fale por si própria. Eu não devo acrescentar nada, nem subtrair nada do seu conteúdo. Eu tenho que deixar que a Bíblia fale ao meu coração e ao seu coração. Então eu preciso deixar com que seja o próprio comentário. Ah, pastor, então eu não posso usar uma Bíblia que tem comentário. Pode. Aquilo ali está trazendo mais informações. Você vai ter dicionário bíblico, concordância bíblica, estudos, pessoas que se debruçaram, que interpretaram. Por exemplo, eu tenho um livro, está ali na minha estante, um livro sobre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha de Jesus, capítulos 5, 6 e 7. 3 capítulos de Mateus, depois vai ser referência lá em Lucas de novo. Aí, por exemplo, o pastor, o bispo Martyn Lloyd-Jones, o cara escreveu desses 3 capítulos um calhamaço desse tamanho assim, sem exagero, um calhamação assim, ó. Eu vou meditar nisso, eu vou pesquisar nisso. Há um outro material que eu tenho aqui, que é o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo. Aí você pega lá o versículo, Mateus capítulo 1, verso 1. Está lá ele em grego, aí ele traz várias informações. Fulano de tal fala isso, Beltrano fala aquilo, outro não sei o quê. Ele traz várias vertentes para que você possa chegar a uma informação mais precisa acerca daquele versículo. E assim vai, de Mateus capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse capítulo 22, o último versículo lá, que eu não me lembro se é 21 ou 22, mas ele termina, e versículo por versículo ele vai trabalhando. Uns mais, outros menos. Tem uns que você abre 3, 4 páginas ali, com letras pequenininhas, então são 7 volumes, enormes. Posso mostrar isso para vocês depois. Então eu tenho que deixar que a própria palavra estudada, ela seja intérprete de si mesma, mas eu posso utilizar de recursos. Ué, essa revista que a gente está utilizando aqui é um recurso. Alguém que pesquisou lá o nome desses escritores, pessoas, e trouxe, e compilou, e colocou. Outro material que a gente vai aplicar para as nossas próximas aulas. São recursos que a gente utiliza. Uma revista para a escola bíblica dominical, uma revista para células, um estudo que a gente hoje baixa. Hoje, né? Antigamente era, imagina, Gutenberg, o cara faz a imprensa. Faz lá o material para a imprensa. Hoje a gente já não está mais nem querendo imprimir. Hoje é tudo virtual, PDF. Aí você monta lá um material, você coloca no seu tablet, você coloca no seu celular, você já pode abrir isso, já pode abrir aquilo, você vai... Uma gama que vai se abrindo aí no nosso horizonte. Vamos continuar. Então, aqui vai começar os exemplos, tá? Para uma correta compreensão da mensagem bíblica, eu preciso comparar uma escritura com outra escritura. Mas não estou falando de uma Bíblia com outra, não. É a mesma Bíblia, em um livro e em outro. As passagens que são menos claras, elas precisam ser interpretadas, misericórdia, quase não sai, né? Interpretadas em relação àquelas que têm um significado mais evidente. Vamos ver aqui uma coisa interessante. Então, em Gênesis 11, abre aí a sua Bíblia, por favor. Gênesis
11, é o chamado de Abraão. Está aí, não é? O chamado de Abraão. No versículo 31, diz assim, ó: certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, que era a mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, se mudou de Ur dos Caldeus e partiram em direção à terra de Canaã. Quando, aqui na revista, diz assim, olha, que esse texto, ele deixa uma certa ambiguidade com relação ao chamado. Quando Deus chamou, ele estava em Harã. Aqui o texto diz que eles estavam em Harã, né? Se mudou de Ur dos Caldeus, partiram em direção à terra, eles estavam em Harã. Mas na verdade, quando você vai lá em Atos, capítulo 7, que na verdade, o que é Atos 7? É aquele texto em que o irmão foi apedrejado lá, meu nome dele? Estevão, isso. Testemunho de Estevão. Estevão começa a fazer um levantamento geral da história de Israel. Então, quando ele chega lá na frente, ele vai mostrar que, na verdade, Abraão estava na Mesopotâmia. Versículo 2. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã. E disse, deixa a sua terra, a sua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Então, nesse texto aqui, alguém pode indagar. Não, Abraão não estava lá em Ur, não. Abraão estava em Harã. Aí você vai para Atos, né? Com certeza Estevão deveria ter estudado bastante lá, como todo bom judeu, e eles, ainda mais Abraão, né, que era o pai da fé, o cara, né, que começou toda a nação. Então eles tinham condições de ter assim um estudo bem acentuado acerca de tudo que eles estavam vivendo lá. E ele sabia que ele foi chamado lá na Mesopotâmia, lá em Ur. Tá entendendo? Olha outra coisa interessante. Alguém pode proibir o consumo hoje, como a gente tem alguns grupos aí. Não pode comer carne de porco, não pode tomar café, não pode comer peixe sem escama. Aí o cara usa o texto lá de Levítico, não é? 11, que está dizendo tudo isso. Só que Deus tinha uma situação aqui com o povo de Israel, naquele momento que eles estavam vivendo, porque eles estavam saindo do Egito. Deus precisava grafar com letras muito fortes no coração daquele povo, né? Não terás outros deuses. Gente, o Egito tinha Deus para tudo. Era o Deus da noite, o Deus do dia, o Deus da tarde, o Deus do rio, o Deus dos legumes, o Deus não sei o quê. Tinha Deus para tudo quanto era tipo. Deus precisava colocar na mente daquele povo. Tanto que quando Moisés, quando Moisés pergunta para Deus, e quando eu chegar lá eu vou dizer o nome do Senhor. Então eles achavam que era mais um Deus. Deus disse, diga a eles que eu sou o que eu sou. E acabou. Deus nem deu nome para ele. Então, lá em Levítico, havia uma proibição direta desse alimento. E passou, olha aqui, ó, outras passagens do Novo Testamento deixam claro que não há mais esse tipo de restrição alimentar para o povo de Deus. Atos 10 é o texto quando Deus manda Pedro lá na casa de Cornélio, e a Bíblia diz lá que desceu um lençol, não é? E ele estava com fome enquanto a refeição era preparada, entrou em um êxtase espiritual, viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol ser baixado por 4 pontas, e no lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves, e então a voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Versículo 14, de modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impuro e imprópria. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro que Deus purificou. Está vendo? Vamos para Marcos capítulo 7, por favor, se você não abrir a sua Bíblia fica complicado, né? Marcos capítulo 7, versos 14 até o 19. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse,
Ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entenderam? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Essa é na versão que eu estou lendo aqui, na versão transformadora, né? Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Tá vendo? Colossenses capítulo 2, aí o texto está aí para a gente ler aqui na tela, não é? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, um dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que nós não devemos julgar. Por quê, gente? Porque o evangelho, ele passa agora a ser um evangelho não apenas do judeu. Está dando para captar? Imagine quantas etnias, quantas pessoas, quantos povos receberam e recebem esta mensagem nos dias de hoje. Lembra que eu falei aqui, numa aula anterior, do cara que ia falar assim, olha, quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados e você se torna branco como a neve. O cara nunca viu neve. Nós aqui no Brasil, raras exceções, alguém que vai lá para o sul do país, em cidades muito altas, e que de vez em quando aparece uma nevezinha, o pessoal fica todo mundo ali vibrando, né? Nós não temos a ideia do que é neve. Então o autor lá colocou, o seu pecado vai se tornar branco, como as nuvens, como o algodão, como a polpa de um coco, coisas que são similares às pessoas, que as pessoas vão entender. Voltando aqui, é a nossa função, nós somos intérpretes da palavra e nós estamos interpretando essa palavra para que ela seja uma palavra clara, precisa, concisa, para que as pessoas que estão nos ouvindo captem a mensagem. Deus não queria, senão Deus mandava a gente só pregar em hebraico, como a Igreja Católica fazia antigamente, só pregava em latim. E as pessoas só entendiam o final, por isso que o padre falava, aí o povo, amém, esse era para o povo, amém, ninguém estava entendendo, o cara estava pegando lá em latim, abre-se corpus Christum, aí eu, amém, porque as pessoas não entendiam. E aí a gente traz essa palavra agora para o nosso dia a dia, para o nosso momento, para o instante que nós estamos vivendo. Outra é, a experiência pessoal deve ser interpretada à luz das Escrituras e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Não é o que eu vivi que vai nortear, pelo contrário, é o que a Bíblia está dizendo. Equivocadamente aproximam-se das Escrituras, muitas pessoas se aproximam das Escrituras com o pressuposto de experiências, procuram interpretar o texto à luz de fenômenos pessoais que essa pessoa viveu. E nesse caso, o sentido do texto não é determinado pela intenção do autor bíblico, mas pela experiência que eu vivi. E fazer isso é um grave erro das abordagens das Escrituras. Vou dar exemplo para vocês. Esse princípio de interpretação das Escrituras é encontrado na própria Escritura. Isso aqui é incrível, porque no Novo Testamento eu tenho 3 tipos de literatura. Eu tenho a narrativa, alguém que está narrando um fato. Eu tenho a didática, que é o ensino, as cartas de Paulo, por exemplo. E tenho a apocalíptica, que é a revelação do que vem pela frente aí. Tudo isso no Novo Testamento. Então esses textos narrativos, não é? Eles vão relatar acontecimentos, experiências ligadas à vida de Jesus, dos apóstolos e de outros personagens. A narrativa. Estes acontecimentos e experiências vão ilustrar verdades eternas ou princípios imutáveis. Mas
Aí eu separei aqui. Não podem ser usados para formular doutrinas. Eu não vou usar isso para criar uma doutrina. Eu estou narrando uma coisa. Jesus teve fome, passou lá por uma figueira e depois Jesus amaldiçoou a figueira. Agora, toda vez que eu chegar na frente de uma árvore, procurei uma manga para chupar, não tem, eu te amaldiçoo, mangueira. E a mangueira vai secar e vai virar um... Não, não é assim que funciona. Eu não vou postular isso agora como uma doutrina, como uma coisa que vai acontecer sempre. Tá dando para entender? Olha aí, ó. 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, Atos 4:31. E a igreja estava em oração e tremeu o lugar. Agora, todas as vezes que a igreja orar, tem que ter um terremoto, não é? Aí tudo bem, o camarada escreve lá a música, não é? Um terremoto vai acontecer, blá, blá, blá. É o desejo que nós temos, de que aquela oração seja tão intensa, seja tão maravilhosa, seja tão poderosa, que abale as estruturas, não é? Tem essa oração, mas tem a oração lá no seu quarto, contida com Deus. Já pensou? Se toda oração que a gente fizesse tivesse um terremoto, a gente ia viver em cima de um terremoto, porque tem gente orando agora. Tem gente orando agora no relógio de oração, tem gente orando na casa de oração, tem gente orando agora no mundo todo. A gente ia viver assim, ó, tremendo para lá e para cá, assim, todo mundo, os carros tremendo, todo mundo, porque está todo mundo debaixo dessa oração e ia ter tremor de terra, não é? Os sismógrafos ia tudo ficar tudo maluco. Não posso pegar uma ideia e transformar isso em uma doutrina. Outra coisa, já pensou, todo mundo que chegasse na igreja e que desse o dízimo burlando, o cara morresse, toda a igreja agora ia ter uma fila de funerária na porta, né? Os carros já iam estar aí, tudo na porta, todo culto que ia começar, a funerária... Santa Luzia, sua morte é nossa alegria, não é? Já pensou? O cara está lá na porta com um caixão, porque todo mundo, igual Ananias e Safira, os caras que levaram lá a oferta e que deu errado e que morreram. Eu estou mostrando que não podemos pegar essa narrativa e transformar isso em doutrina. Olha aqui, todo mundo que estiver preso, igual Paulo e Silas que estavam presos, vai aparecer um anjo lá na cadeia e vai libertar. Eu estava assistindo há pouco tempo atrás aquele filme Torturados por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand, lá na Romênia, quando os caras foram presos. Teve gente que passou 20 anos preso, não é? Mas ele não era crente? Era crente. E morreu na cadeia, com pneumonia, morreu lá, por amor a Cristo, morreu. E por que não apareceu um anjo para abrir as cadeias e libertar o cara? Porque Deus não tinha, naquele momento, aquilo foi algo que aconteceu, Deus estava mostrando para nós que pode acontecer, que Ele é poderoso para fazer acontecer, mas isso não vai se transformar em uma doutrina para que eu agora fale, não, se eu for preso, Deus vai mandar um anjo e vai abrir as cadeias. Pode ser que sim, e pode ser que não. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses 3 aspectos da oração, do dízimo. Isso aqui só são exemplos que eu estou dando para vocês, tá? Então, doutrinas universais e válidas para todos os cristãos, no tempo e no espaço, todos os cristãos. Quem começou lá no comecinho de tudo e até nos dias de hoje e daqui para frente, não é? São construídas sobre textos didáticos. Essas doutrinas, epístolas, sermão de Jesus, sermãos dos apóstolos, registrados nos evangelhos, registrados em Atos. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, textos didáticos vão definir a doutrina e textos narrativos vão ilustrar a doutrina. A diferença aí é grande. Defina a doutrina com textos didáticos, as cartas de Paulo, os ensinos de Jesus, e os textos narrativos vão ilustrar, vão mostrar isso na prática do dia a dia, tá? Então o livro de Atos, por exemplo, ele relata diversas experiências. Olha um tema aqui interessante, não é? Que é o dom de línguas. Atos 2,
e estavam reunidos no cenáculo, foram vistos línguas repartidas. Atos 10, aí é quando Pedro chega na casa de Cornélio. Vocês receberam o Espírito Santo? Não, Pedro ora, o povo recebe o Espírito Santo. Atos 19, o povo lá em Éfeso, Paulo pergunta, vocês foram batizados no batismo de Jesus ou de João? Não, no de João. Então Paulo ora, aquelas pessoas recebem aquele poder de Deus. Olha aqui o estudo, né? A doutrina relacionada aos dons de língua devem ser formuladas primeiro nas passagens de 1 Coríntios 12, Paulo vai trazer as informações, e 1 Coríntios 14. As narrativas de Atos, que a gente viu aqui no capítulo 2, 10 e 19, servem como exemplo ilustrativos, ou seja, princípios que se aplicam hoje para qualquer experiência com Deus, porque elas serão precisas para ser avaliadas à luz da Escritura e não o contrário, a minha experiência que tem que balizar o que tem que estar na Escritura. Está dando para entender, não é? Qualquer dúvida, não se esqueça de mandar aqui no chat ou também no nosso canal lá do WhatsApp. A gente está quase terminando. O propósito primário das Escrituras não é aumentar o nosso conhecimento, eu gostei disso, é transformar a nossa vida. Quando o Espírito Santo supervisionou o registro das Escrituras, a sua intenção foi de que eu e você, nós aprendêssemos e praticássemos o que ela nos ensina. Olha essa segunda parte aqui, não é? Segundo a afirmação da própria Bíblia, Deus registrou no Antigo Testamento os erros e os fracassos do povo de Israel, para que nós não agíssemos da mesma forma. Vamos ler esse texto. 1 Coríntios 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 6 e verso 11. Tais coisas aconteceram como advertências para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram. Verso 11. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertências para nós que vivemos no fim dos tempos. Coitado, né? As pessoas estavam sem entender e Deus está dizendo aqui, eu estou mostrando para vocês, eu estou deixando claro para vocês o que é que pode acontecer. Então, diferentemente deles, devemos das evidências que fomos transformados pela palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é que vai transformar a nossa vida. Olha que coisa interessante isso aqui. Satanás conhece muito bem a Bíblia. Você acha que ele conhece a Bíblia ou não? Com certeza. Por exemplo, Satanás vai citar lá o Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem para que não tropeces, para que não caia. Quando ele tentou Jesus a desobedecer a Deus lá no deserto. Aí eu peguei essa imagem aqui, não é? Satanás tentando convencer Jesus de transformar a pedra em pão. Alguém disse que Satanás podia passar em qualquer exame de teologia. Satanás, o cara tem tanto conhecimento, tem tanto que ele passa tranquilamente. O que eu quero dizer com isso? Segundo Timóteo, né? É possível ter muito conhecimento bíblico sem nenhuma transformação da vida. No entanto, as Escrituras nos foram dadas a fim de modelar nossa vida. Toda a Escritura é útil para a correção, para o ensino, para a admoestação. É o texto lá de 2 Timóteo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, ela foi preparada para que você pudesse ter uma vida plena, ampla, na presença de Deus, assim, e por aí vai. Está dando para captar? Não adianta apenas conhecer a Escritura. Eu preciso que a Escritura traga mudanças, transformações para a minha vida, e isso é muito importante. A Bíblia não foi dada, Walter Eriksen, ele disse, né? Eriksen, a Bíblia não nos foi dada para que pudéssemos ficar espertos como o diabo. Nos foi dada para que pudéssemos nos tornar santos como Deus. Gostei dessa frase. Eu não preciso ser esperto como Satanás. Eu tenho que ser santo como Deus é santo.
Aí eu fui para 2 de Pedro 1,4, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Eu recebi estas promessas para que eu me torne coparticipante desta natureza divina, dessa natureza de Deus no meu coração. E eu me livre dessas paixões do mundo. Porque todo dia pode ter certeza que o diabo vai colocar aí na sua mente coisas para a gente fazer, pecados para a gente cometer, tá bom? E a gente precisa nos tornar, como conhecedores da palavra que somos, participantes dessa natureza divina de Deus em nossos corações. Terminando nossa aula de hoje, a teologia aqui no nosso cotidiano. O melhor e mais confiável comentário bíblico da Escritura é o quê? A própria Escritura. Esse princípio deve nos incentivar a fazer uma leitura sequencial e geral da Bíblia, a fim de obter conhecimento abrangente sobre determinados assuntos. Somente assim, nós estaremos aptos para comparar as Escrituras com a própria Escritura. Se eu leio a Bíblia toda, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, tá? Tópico número 2. Nossas experiências pessoais têm importância em nosso relacionamento com Deus. No entanto, eu preciso ter muito cuidado para não transformá-las, as minhas experiências, em doutrinas infalíveis e mandamentos obrigatórios para todos os nossos irmãos. O cara contou uma experiência interessante. Ele chegou na igreja, sentou no último banco, ouviu a mensagem, Deus tocou no coração e ele foi salvo. Uma semana depois ele estava pregando para um amigo dele e disse assim, olha, você quer ter uma experiência maravilhosa, você tem que entrar, senta no último banco e você vai ouvir uma mensagem, vai tocar no seu coração, quando você sentir aquela coisa, você levanta a mão, vai lá na frente. Ou seja, ele estava passando a experiência dele para aquela pessoa. E nem sempre funciona da mesma forma, né? E a última parte aqui do nosso estudo de hoje. Eu preciso crescer no conhecimento das Escrituras, né? E isso nem sempre, deve ser sempre, pelo contrário, deve ser sempre uma meta cristã. Mas, no entanto, eu preciso cuidar para não nos tornar um crente de cabeça cheia, mas de coração vazio. Especialistas em doutrinas, mas sem evidência de vida transformada. Eu conheço muita gente assim, eu acredito que você também conhece. Gente que sabe tudo, conhece de tudo, mas infelizmente a palavra de Deus não trouxe transformação para a vida dele. Coitado. Que Deus te abençoe, queridos. Foi um prazer estarmos aqui para mais uma aula. Semana que vem, nossa última aula desse tema. Que Deus abençoe você. Continue aí sempre no nosso canal, com as nossas lives. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um beijo carinhoso no seu coração. Fiquem com Deus e até a semana que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau.